Oi, imigrante! Eu sou a Luísa, psicóloga graduada no Brasil, mentora de adaptação no exterior, imigrante e aquela amiga que vive dizendo: vamos conversar sobre isso? Você está ouvindo o Prosa Migrante, um podcast para quem trocou de país, mas acabou se perdendo um pouco de si no caminho. Oi, imigrante! Estamos aqui em mais um episódio e hoje o prosa vai ser diferente. Hoje não vai ser muito sobre uma prosa, hoje vai ser mais para um monólogo. E se você não tá me vendo a minha imagem, se você não tá no YouTube, eu tô aqui de pijama, com um pijama em cima diferente da calça, e eu vim bater um papo para vocês, porque como a gente já vem falando, né, todo mundo procrastina. E quantas das vezes a gente adia o que a gente quer, né? E hoje era um dia desses. Eu precisava ter gravado esse episódio. Eu falei, ai, vou tomar banho, lavar a cabeça primeiro. Ai, depois eu vou maquiar. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, do jeito que eu consigo. E agora? Então isso é um recado pra você. Eu tenho certeza que vem alguma coisa na sua mente que você tem deixado pra depois. Porque nós, seres humanos, a gente tem muito isso. Ah, segunda eu começo. 2026 eu começo. Ah, começou o ano. O ano começou numa quinta-feira? Não. Na primeira segunda-feira do ano, eu vou começar. Ah, eu acho que eu vou começar depois do carnaval. Afinal, no Brasil, né, as coisas só começam depois do carnaval. Mas se você tá me ouvindo, você não tá no Brasil. E a gente nem tem carnaval no exterior. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre isso, sobre metas, sobre não procrastinar e sobre a gente ter o mais a gente conseguir fazer dentro do que a gente consegue, o que a gente quer. E a gente ser mais realista nas nossas metas. A gente tem muito isso de ser amplo, de falar, eu quero ser feliz. Mas o que é ser feliz para você? Eu quero comprar um carro. Mas qual carro? Qual que é o modelo? Qual ano vai ser? A gente precisa ser específico. E eu vou estar falando um pouco melhor sobre isso, sobre essas questões de ser claro sobre as nossas metas. É um episódio diferente, né? Porque é estranho eu estar falando sozinha, sem ter ninguém me ouvindo, sem estar numa roda de conversa, sem ter alguém comigo. Mas eu acho que eu vou entregar bastante conteúdo para vocês. E por que planejar é uma coisa tão difícil? Porque normalmente, a gente quer se transformar numa pessoa que a gente não é. A gente quer começar o ano malhando 7 dias na semana, tendo uma alimentação completamente diferente do que a gente tem, e a gente não olha para trás, a gente não entende por que deu errado, a gente não respeita quem nós somos hoje, e a gente não executa sem regular a nossa emoção. Porque se eu sou uma pessoa sedentária, que eu não estou conseguindo ir para academia nem um dia, nem 2 dias na semana, eu colocar uma meta de 7 vezes na semana, eu vou falhar, porque ao longo prazo ela não vai ser sustentável. Então a gente precisa pensar nessa nossa base emocional para qualquer, né, meta que a gente for realizar. Eu costumo muito citar emagrecimento, ir para academia, porque normalmente é um exemplo mais palpável, né? E como eu já trabalhei na clínica da obesidade e emagrecimento, eu falava que na psicologia trabalhar com obesidade e emagrecimento é o que a gente mais vê resultado, porque é um resultado visível, né, na vida das pessoas. E toda vez que eu sentava com o paciente para conversar, eu pedi para ele me contar o dia a dia dele, a história dele, para ele, né, começar a falar se questionar, o que você faz de certo? O que você fez certo da sua rotina que funcionaram para você? E que comportamentos te trouxeram esses resultados que você tem, né? O que dói em você e que situações que te drenam, te motivam, te colocam para baixo, te faz sentir cansado na cama. O que você não quer repetir na sua rotina? A gente precisa olhar para essas coisas pequenas, porque às vezes, por exemplo, deu certo toda vez que eu sentar para comer, eu me questionar se eu tô com fome ou se é realmente emocional. Eu
tive uma paciente que, anos depois, ela me mandou um áudio falando que eu mudei a vida dela e que toda vez que ela sentava para comer alguma coisa, ela se questionava: eu tô com fome ou eu quero me recompensar de alguma forma? Eu tô com fome ou... Porque se eu estiver com fome, eu vou comer qualquer coisa. Ou eu tô com vontade de comer uma coisa específica. Então é isso, é você se questionar, né? Porque não acredite em tudo que você sente, em tudo que você pensa. Tem um livro, inclusive, que fala isso. Não acredite em tudo que você sente. Porque muitas das vezes o que a gente pensa, o que a gente sente, é reflexo de uma vida inteira aprendida, né? Compartilhando com vocês minha terapia dessa semana, minha mãe, eu cresci com minha mãe tendo depressão. E todas as vezes que eu tô passando por um momento difícil, eu quero ir pra cama, eu quero deitar, descansar, dormir. E muito disso, né, é porque eu aprendi que era a maneira que minha mãe lidava e a maneira que eu via minha mãe lidando com o problema. Então, eu reproduzi. Hoje eu tento reconstruir isso de alguma forma e não ser dessa forma. Então, por que eu tô falando isso, tô, elaborando tanto? Porque a gente precisa entender o que dá certo e o que deu errado, que a gente não quer repetir. Eu não quero deitar numa cama toda vez que eu sentir que o dia não foi legal. Então, como que eu posso fazer isso ser diferente? Por que isso me dói? O que eu preciso entender com isso, né? E a gente precisa entender também sobre os nossos ambientes e as pessoas que estão do nosso lado, né? Porque nós somos seres que precisamos de outros seres, né? E a gente não constrói nada sozinho, gente. A gente não vai construir nada sozinho. Então, viver no exterior também é difícil porque é muito solitário. E muitas das vezes a gente tenta se comparar muito com as relações que a gente tinha no Brasil. A gente costuma ter aquele amigo de infância que ele pra gente, ele cumpria todas as funções da nossa vida, ele ia no mercado com a gente, ele ouvia, ele sabia a nossa história, ele entendia quem nós somos. E quando a gente migra, a gente vai para um ambiente novo, a gente precisa encontrar várias pessoas, né, para suprir as nossas demandas. A gente não vai ter uma pessoa só suprindo todas as nossas demandas. E isso às vezes é muito difícil, porque a gente se frustra em uma demanda, em uma parte da nossa vida, e aí a gente quer ser 880. Uma pessoa não presta, então ninguém presta, então não vou confiar em ninguém. E a gente não pode ser assim. E falar sobre pessoas, e falar sobre o seu ambiente, é falar sobre quem você é, né? E aí eu te pergunto, quem que nos seus projetos te apoia de verdade? Identifique essas pessoas para que você mantenha nesse ano, para que você compartilhe as coisas com você. Quais ambientes você se sentiu mais forte, você se sentiu ouvido, você se sentiu acolhido? E eu falo não só ambiente físico, eu falo sobre pessoas, comunidade, porque às vezes a gente está, né, no exterior e a gente não tem tanto a comunidade física, talvez comunidade online, grupos, igual eu tenho meus grupos e meus mentorados, eu vejo ali muitas das vezes eles mesmos se apoiam, eles mesmos se tornam amigos, eles mesmos se tornam a rede de apoio um do outro. Então, quais ambientes você se sentiu mais forte? E se você não se sentiu mais forte, em que ambiente esse ano você pode se colocar para se fortalecer? Aonde você se enfraqueceu? Você sentiu que em algum ambiente, situação, relacionamento, drenou sua energia, se desmotivou, ativou sua ansiedade? Fez você duvidar de você mesmo? Então, comecei a se questionar. Porque, às vezes, eu fiz o meu mood board com duas amigas, né? E eu trouxe essas perguntas para elas. E uma das minhas amigas, ela ficava assim, eu não sei o que eu quero. Eu não tenho desejo. Eu não tenho nada. Então, essas perguntas que eu estou te fazendo é para você se questionar. Para te ajudar a criar um objetivo nesse ano. E aí, você se pergunta, quais pessoas foram o seu apoio emocional genuíno nesse ano? Quais ambientes drenaram a sua energia? O que você precisa mudar nessa sua rede de apoio para esse ano ser o melhor da sua vida? Na pirâmide de Maslow, né, eu adoro falar sobre a pirâmide de Maslow porque ela traz um pouco da realidade pra gente. Por quê? Porque a gente quer ter tudo,
né? Mas a gente precisa trabalhar a base. Se a gente não trabalhar a base, a gente não vai conseguir chegar no topo da pirâmide bem. E quando a gente fala de trabalhar a base, assim que a gente fala de sobrevivência, que é comer, dormir, sono, moradia básica, são as nossas necessidades fisiológicas. Então, se você tá, igual eu moro nos Estados Unidos, a gente tá no inverno, um frio absurdo. Eu preciso de um lugar quente para eu dormir. Eu preciso das minhas necessidades fisiológicas, né? Então, se a base da pirâmide, né? Se você não tá tendo muito o que comer, se você não tá dormindo direito, isso é o que você precisa começar a trabalhar nesse ano. O segundo nível é a segurança. A gente fala que dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro traz segurança pra gente. A gente precisa de uma estabilidade financeira, a gente precisa de uma estabilidade no nosso emprego, uma rotina previsível. Então, se você sente que você não tem muito uma rotina, então vamos trabalhar esse segundo nível, né, da nossa pirâmide. Trabalhar nossa saúde, trabalhar nosso emprego. Nossa, no meu emprego, eu não sou feliz no meu emprego, né? E então, você quer mudar de emprego? A longo prazo, como você pode realizar isso, né? O terceiro nível é o pertencimento. A gente precisa pertencer, né? Quando eu falo de pertencimento, eu lembro do filme que eu assisti lá no ensino médio, com a minha professora de história, que chama A Onda. Ele é um filme alemão que você só encontra no YouTube, se você for ver. Tem ele dublado, vocês vão ter que ver dublado, mas é um filme que ele mostra muito isso. É um professor de história ensinando sobre autocracia, né? Sobre um Estado autocrático. E, para quem não sabe, um exemplo de Estado autocrático foi o nazismo, né? E por que as pessoas eles não se questionavam sobre aquilo? Porque as pessoas estavam muito felizes em pertencer a um grupo, né? Então, aquilo era muito importante para ele. Aquela comunidade, aquele senso de pertencimento, de família, de sentir que não está sozinho no mundo, né? Esse filme faz a gente sentir muito isso, né? Porque quando as pessoas saem dessa bolha e a gente isola essa pessoa, exclui, acha que a pessoa é louca. E a gente precisa sim questionar. A gente precisa pertencer, né? Em ambientes saudáveis, mas quando a pessoa ela tá tão solitária, esse pertencimento às vezes é tudo. Então, nós não podemos ser 880, né? E resumindo tudo que eu quero dizer, mas veja esse filme, fica como dica do prosa. O quarto nível é a autoestima, né? Quando você tem confiança, respeito próprio, quando você se reconhece, né? Eu cheguei em algum lugar. Quando você sente que você tem valor, que você é capaz de alguma coisa. Muitas das vezes, essa autoestima, ela é muito reforçada pelo nosso ambiente. Então, se a gente está num ambiente onde as pessoas não acreditam a gente, colocam a gente para baixo, a gente precisa questionar nosso ambiente. A gente precisa estar num ambiente onde a gente é colocado para cima. Eu já contei, inclusive, né, eu conto isso no livro Café na América, que eu vou lançar dia 31 de janeiro, que eu encontrei essa autoestima, esse pertencimento na questão da minha profissão, quando eu encontrei psicoterapia no exterior. Porque lá eu encontrei professores que acreditavam na minha história, que acreditavam no meu potencial. E elas elevaram muito a minha autoestima, de me chamar para palestrar, de falar que eu era a cereja do bolo, de me colocar por último, para colocar que eu era um grande fechamento. Então, às vezes é isso, é você procurar um ambiente onde vai elevar sua autoestima, onde vai te dar o pertencimento, vai te dar a segurança, né, de trabalho, de estabilidade, e se dá a base, né, que fruto a tudo isso, né, a minha autoestima, o meu pertencimento, eu tive a base, que é o meu trabalho e o meu sustento hoje. E o topo é a nossa autorrealização, é a gente sentir que a gente está no propósito, o crescimento profissional, pessoal, criatividade, é tornar a melhor versão sua. Então, todas essas coisas que eu falo, que eu te questiono aqui hoje nesse episódio, que eu não sei se vai durar meia hora, uma hora, é para você refletir nisso. Se for necessário, pausa ele, volta, escuta de novo. E se precisar, vai anotando tudo isso que eu estou te questionando e os insights que estão vindo na sua cabeça. Porque quando a gente fala de planejar, eu não quero que você seja uma outra pessoa. Eu quero que você tenha motivação para você ser a melhor pessoa que você consegue ser. E que você seja realista com as suas metas. Porque
Por exemplo, a gente tem meta de curto, médio e longo prazo. Vamos supor que a nossa média de longo prazo seja comprar uma casa. Então, para isso, a gente tem que trabalhar na nossa média de curto prazo, arrumar talvez um trabalho melhor para salvar mais dinheiro. A médio prazo, a ter um valor X para dar entrada na casa. Para aí sim, no longo prazo, eu comprar minha casa. Então, a gente tem que ser realista. Eu vou chegar nisso, né, na técnica SMART, que a gente fala tanto na psicologia. Mas o erro mais comum do planejamento é a gente querer ir lá para a autorrealização de uma vez. A gente não pensar na base da pirâmide, que é sobreviver, depois estabilidade no trabalho, estabilidade financeira. Porque ninguém consegue sonhar se não tem dinheiro para pagar o aluguel no próximo mês. Então, a gente precisa sobreviver antes de entender o nosso propósito. A nossa segurança, ela vem antes da gente expandir, pensar em realizar sonho, né? E o nosso pertencimento, ele vem antes da autoestima, igual eu falei, porque quando a gente tem que a gente pertence a algum lugar, a gente tem uma autoestima maior para ser quem nós somos, né? E o ambiente ajuda muito isso. E aí eu te pergunto, dentro de todos isso que eu te falei, aonde você sente que está nessa pirâmide de Maslow? Na base, que é a sobrevivência, né? Você está lutando para cobrir suas necessidades básicas. Na segurança, você tem um básico para você viver até o próximo mês. Você tem essa estabilidade. Pertencimento, você tem segurança, mas se sente isolado, sem uma comunidade, sem rede de apoio. A sua autoestima, você tem conexões, mas você está reconstruindo a confiança em você mesma após tantas perdas de mudança. Ou você está na autorrealização, você tem uma base sólida, está pronto para crescer, criar, expandir e viver a melhor versão de você mesmo. Então, tenta realizar aonde você está para criar a meta mais dentro da sua realidade. E aí, gente, a gente tem muito que começar o ano não vendo o que faltou, mas agradecendo pelos passos que você realizou. A gente precisa ser grato, né? A ciência mostra que quando a gente troca a nossa frequência de gratidão, do que reclamar, do que faltou, a gente está regulando o nosso sistema nervoso, sabe? Eu não tô falando para você fingir, tá tudo bem. Você teve um dia péssimo e aí no final do dia... Não, eu não tô falando sobre positividade tóxica, não, tá? A gente precisa, sim, olhar para o que foi ruim, aprender com aquilo, né? Mas ser grato para a gente reduzir as ameaças, para a gente aumentar a nossa clareza e para a gente devolver a nossa energia para a gente mesmo. Porque se a gente ficar só lamentando o que não deu certo, a gente não vai conseguir viver o presente, tá? E a gente ser grato, isso ajuda a regular a nossa emoção. Então, se você não sabe por onde começar, vamos fazer um exercício aqui, tá? Se você precisar, igual eu falei, vai ter muito conteúdo aqui, você pausa, tá? E por aí vai. Escreva 10 coisas pelo que você é grato hoje. Pode ser grandes, coisas pequenas, o teto onde você vive, a ligação com alguém que você ama, uma música que te faz sorrir. Eu sempre, quando eu falo sobre gratidão, eu agradeço sobre meus pais estarem vivos. Meus pais me tiveram com 40 anos, né? Mais de 40 anos. Então, hoje eles têm mais de 70. Então, eu sou muito grata por ter meus pais ainda comigo. Então, escreva 10 coisas que vocês são gratos. Eu sou grata por eu estar no país onde eu tô. Eu sou grata pelos países que eu já visitei. Tô dando exemplos para que vocês possam pensar na vida de vocês. Eu sou grata porque eu fui chamada para escrever livros esse ano. E eu sou grata. Claro que a gratidão... Gente, eu tenho muita coisa para reclamar. Muita coisa. Mas vamos pensar no que a gente pode agradecer, no que você é grato. Eu tenho certeza que coisas boas acontecem na sua vida. Pensa em 3 pessoas nesse ano de 2025 que passou, que te deram total apoio, que estiveram presentes quando você precisou, que te ouviu, que te ajudou, que acreditou em você. Nomeie essas pessoas. Nomeie também 3 situações difíceis desse ano que te fortaleceram. Que desafios que você enfrentou e que você sobreviveu. Que você aprendeu com isso, né? Então, vamos começar a refletir sobre a nossa vida, porque muita do que eu falo sobre viver no automático é você não parar para ver essas pequenas coisas do dia a dia.
Esse ano, eu senti que foi muito modinha fazer o Vision Board, né? Que é o famoso quadro dos sonhos. Mas a ciência, ele já mostra que o Vision Board, ele é muito bom pra gente relembrar o que a gente quer. Pra gente, no final do ano, a gente conseguir ver o que a gente atingiu ou não. E ele dá direção para o nosso cérebro. O que a gente vê ali, a gente fala, nossa, o que eu posso fazer hoje para chegar mais perto desse meu sonho aqui, né? Porque, como diz Alice no País das Maravilhas, quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve, né? Então, o Vision Board é uma maneira de você visualizar o que você sonha, você não se esquecer do que você quer realizar. Tem gente que é bom com vision board, mas tem gente que é bom com visualizações guiadas. Que é você fazer uma visualização de... eu dei o exemplo da casa própria, né? É você se ver na sua casa. Oi, meu Deus, eu tô entrando na minha casa, ela tem uma sala enorme. Você fazer uma meditação descrevendo a sua casa dos sonhos, né? No livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, ele já fala sobre fazer um contrato. Luísa Lacerda, eu não vou lembrar aqui o contrato do livro dele, mas o livro dele também é outra dica que eu estou dando, que é um livro muito bom. Eu quero comprar minha casa e para isso eu vou trabalhar mais, eu vou meditar todo dia no meu sonho, lembrando do meu sonho. Então, é você fazer aquele contrato, né, com você mesmo, e você ler todo dia, para você se lembrar daquilo. Durante muito tempo, eu fazia o video board na tela do meu computador, né? Toda vez que eu abria meu computador, tava lá o que eu desejava. E então, o que são essas coisas que eu tô falando? É uma maneira de você se reconectar com a pessoa que sonha, que deseja, sabe? É você visualizar o que você deseja. Porque isso vai te dar motivação de vencer aquele dia, de talvez o trabalho que você tá não é o trabalho do seu sonho, mas você precisa daquele trabalho hoje para você chegar no próximo passo. Quantas vezes eu fui trabalhar no subemprego sem querer estar ali, querendo estar em casa gravando um podcast igual eu tô hoje, mas eu precisava daquilo para pagar minhas contas, porque eu estava no nível de, lembra, de sobreviver, de segurança, de pagar minhas contas, de ter o dinheiro do próximo mês. Então a gente precisa ser realista, mas a gente precisa sonhar. Então, nas minhas metas de médio, curto a longo prazo, eu estaria onde eu estou hoje, né? Então, é sobre isso. É sobre você não se esquecer no meio do caminho. Porque muitas das vezes a gente chega num ponto que a gente fala, eu não sei mais o que eu quero. Porque isso é mais comum do que a gente acredita. Que a gente não consegue responder o que a gente quer pro ano novo. Porque a gente está tão perdido, tão exausto, que a gente não acredita mais que existem coisas boas pra gente. E isso é um sinal de que você está cansado emocionalmente. Você está num cansaço tão profundo que você só tem forças para sobreviver. É como se você não soubesse mais sonhar, você não soubesse mais desejar coisas. E isso, muitas das vezes, a gente vê em relacionamento. Pessoas que estão no relacionamento bosta, mas estão tão cansadas que elas não têm energia para sair daquilo e elas falam, melhor isso do que nada. E não é bem assim, né? A gente sabe disso. E isso é sinal de que anos a gente está vivendo no modo de sobrevivência, apagando o que a gente deseja, né? O que eu quero, né? A gente troca o que eu quero sobre o que eu preciso fazer agora. E o imigrante vive isso de forma muito comum, por quê? Porque ele chega no exterior, ele tá ali, ele pega o trabalho que aparece, e aí ele se cerca de pessoas que acreditam que aquilo que dá dinheiro, aquilo que é o caminho, que não adianta nada, você nunca vai ser ninguém, e você vai só operando no modo sobrevivência, no modo que o ambiente te fez acreditar. Por isso eu falo muito sobre ambiente, porque o ambiente que vai te dar a motivação para você não ser o que todo mundo é, sabe? E muitas das vezes, as nossas decisões, quando a gente chega nesse nível de cansaço emocional, elas são decisões sempre reativas. São decisões que a gente toma em consequência do que a gente está vivendo, entendeu? E não do que a gente quer. Então, quando tudo parece ser urgência, você pagar o aluguel, você pagar suas contas, o que você deseja, o que você realmente veio buscar no interior, se cala. E às vezes é visto como preguiça, né, do outro, mas às vezes é falta de sonho, de objetivo, e pode ser o seu ambiente, né, o seu cérebro se desligando para economizar energia. Olha que louco. Olha que louco. Então, gente,
a gente tem que se fazer perguntas. Eu tenho um baralho de autoconhecimento e na época que eu lancei ele, eu falava, às vezes não é as respostas que estão te confundindo. Às vezes você não sabe o que se perguntar. Então, vamos agradecer o que a gente conseguiu, vamos tentar olhar para as coisas positivas, por exemplo. O que hoje eu consigo lidar melhor do que um ano atrás eu não conseguia lidar? Né? Que situações, emoções, desafios ficaram mais fáceis para mim. Eu achava que não seria. Quantas de vocês, imigrantes, chegaram aqui no exterior achando que ia ficar mais fácil, que não ia conseguir, que deviam desistir, e hoje vocês tiram de letra, né? O que me deu gás no último ano? Que atividade, que conversas, que momentos, que projeto, que pessoas te fizeram sentir vivo? Então, tendo essas respostas, você consegue entender aonde você deve permanecer em 2026. O que você não quer repetir? Porque às vezes a gente não sabe o que quer, mas a gente sabe o que a gente não quer. E isso é muito bom. O que hoje me traz alívio? Que pequenas coisas fazem você respirar mais fundo, que te dão paz, mesmo que momentâneo. O que faz você sentir vivo quando você se sente mais presente, mais você mesmo? Que contexto, pessoas ou atividade despertam aquela sensação de, sim, isso faz sentido. E aí, você vai ter que colocar uma rotina dentro da vida desejada. E aí que eu falo, precisa ser realista a sua realidade. Porque se você é uma pessoa que trabalha na construção, você acorda às 5 horas da manhã, volta às 8 horas da noite, gente, você não vai conseguir colocar cozinhar todo dia, exercício todo dia, estudar inglês. Isso não vai ser realista. Mas se você conseguir colocar um exercício 2 vezes na semana, tirar o domingo para planejar suas refeições, um dia estudando inglês, talvez, não sei. Cabe na sua vida? Cabe. É mais do que você fazia ontem? Então comece. Mas precisa caber no seu cotidiano. Porque se for uma coisa que você vai dormir 2 horas por dia, não vai ser sustentável a longo prazo. Então, se faça perguntas como: que horas você está querendo acordar? Como que você quer se sentir ao acordar? Grato? Nossa, ontem eu realizei tudo que eu queria. Né? Então, o que eu preciso fazer hoje para ter o mesmo sentimento amanhã? Como que eu quero estar de saúde no final do ano? Então, eu preciso ver meus níveis de vitamina, eu preciso ver, talvez procurar um acompanhamento. Que hábitos você quer manter, ou que hábitos novos você quer criar e como você pode colocar eles na sua rotina. Sempre sendo realista, tá? E aí, a gente tem que fazer da nossa meta algo possível. Porque a ação, ela vem antes da motivação. Gente, você acha que uma pessoa que vai pra academia, ela tá todo dia motivada? Não. Mas ela sabe que ela tem que agir. E o sentimento dela ter cumprido o que ela prometeu pra ela mesma é um sentimento maravilhoso. E a ordem, ela vem ao contrário do que você pensa. A gente no primeiro tem que ter motivação. Quem faz o que quer é criança, a gente é adulto, a gente precisa fazer o que a gente precisa ser feito. Porque se você quer ter na sua saúde, chegar aos 70 anos saudável, você precisa colocar um exercício físico que qualquer um na sua rotina. A gente vai ter que fazer mesmo sem vontade. E essa é uma habilidade que é superestimada, né? E ela é muito poderosa. Então, a motivação, ela não cai do céu. A ação, ela vai regular a sua emoção, porque se você coloca para fazer atividade 10 minutos todo dia, você consegue, a emoção de ter conseguido vai ser maior do que a sensação de culpa por ter procrastinado. E por que a gente tem que evitar procrastinar? Porque a gente tem que colocar na nossa rotina coisas que a gente vai conseguir cumprir, senão a gente vai procrastinar, vai vir um sentimento de culpa e vai ver um sentimento de 8 ou 80 de não conseguir realizar nada. Então, a ação vai regular a emoção e por isso essa ação ela tem que estar dentro da sua rotina, dentro do que cabe. E a gente vai usar o quê? Pequenos passos que vão construir a nossa confiança. Existe a técnica SMART, que é uma estrutura para o nosso cérebro. A SMART ela vai nos dar previsibilidade, tá? Ela vai ter menos ansiedade, ela vai te dar mais clareza e mais constância para você agir para você colocar mais constância para sua rotina, porque as ações elas são previsíveis e elas vão criar hábitos duradouros, tá? Eu vou colocar um parêntese aqui.
às vezes, a gente tem muita mania de se comparar. Rede social também é um ambiente, tá, gente? Se você segue muitas pessoas que te deixam ansiosa, talvez é você parar de seguir essas pessoas, tá? Porque durante muito tempo, eu achava que eu tinha que ser o milagre da manhã. Eu achava que eu precisava acordar 5 horas da manhã feliz e grata. Mas eu nunca na vida fui uma pessoa da manhã, tá? Eu não tô falando sobre acordar 11 horas da manhã, porque isso não é ser uma pessoa da noite, tá? A ciência mostra que nós precisamos acordar com a luz do sol, assim. Então, mas eu, Luísa, não funciono 5 horas da manhã. E me cobrar isso me frustrava. Então, você também precisa entender como você é e como você age. Porque eu sou aquela pessoa que eu vou fazer mudança à noite, mas não contem comigo de manhã cedo para ser pessoa mais bem-humorada. A minha terapia mesmo, toda vez que ela é de manhã, eu não consigo falar. Eu não consigo me abrir. Eu tô com preguiça, eu tô com sono. Então, entenda como você é também. E aí, quando a gente fala da técnica SMART, a gente fala sobre o S, que é ser específico, né? O que exatamente eu vou fazer? Não é isso, eu quero ser feliz. Não, você tem que ser mais específico. Eu quero ser mais saudável. Não, você tem que ser mais específico. O que é ser saudável? Eu vou caminhar 20 minutos 3 vezes na semana. Tá, mensurável. Quantas vezes? Quanto tempo? Como você vai fazer? Você vai fazer 3 vezes por semana? 20 minutos por dia? Você quer juntar dinheiro? Você vai economizar $50 por semana? Você tem que fazer isso de forma concreta. Se a sua específico for perder peso, quantos quilos? Aí a gente vai para o próximo, que é o A do SMART, que é o atingível. Cabe na minha rotina real? Não é a rotina ideal, você queria ser o milagre da manhã. A minha rotina atingível, ela não cabe o milagre da manhã. Então, na sua rotina, não na rotina de alguém no Instagram, vai caber você caminhar todo dia? Vai caber você economizar $50 uma vez por semana? Então, atingível, se cabe na minha rotina. Relevante. Muitas das vezes, a gente não vai ter a motivação para fazer, mas a gente precisa entender dos nossos porquê. Por que isso é importante agora? Por que eu preciso disso agora? Se conectar com o que te dá o seu propósito, aonde você quer chegar. Por exemplo, fazer inglês. Você vai aprender de um dia para outro? De um dia para o outro? Não. Mas por que eu quero isso agora? Porque eu quero aprender inglês para ser mais pertencente, para abrir minha companhia, para não depender dos outros. Entendeu? Então, por que você quer isso? Eu quero comprar minha casa. Por que você quer isso? Eu, durante muito tempo, eu queria, né, ser bem-sucedida, ganhar dinheiro. E o meu porquê sempre foram meus pais. Eu queria dar uma vida confortável para meus pais. Então, o meu porquê, relembre do seu porquê. Então, no quadro do sonho, se você for colocar imagem, coloque o seu porquê, né? Temporal. A gente precisa colocar um tempo. Assim, eu vou fazer isso durante um mês. E daqui a um mês eu vou sentar comigo mesma e vou ver se as minhas metas estão dentro da minha realidade, se eu conseguir cumprir ou não, se eu vou precisar reestruturar minhas metas, sabe? Porque às vezes a gente coloca umas metas e a gente vê, e um mês depois a gente vê que a gente não consegue. E a gente vendo que a gente não consegue, a gente faz novos planos. Porque a intenção é não desistir. É calcular rotas quantas vezes for preciso. Mas é não desistir. No livro da Napoleão Hill, ele fala sobre os 100 metros do ouro, que é um caso que ele conta lá. Sobre um cara que ele comprou um terreno porque tinha ouro e, né, ele começou a escavar o terreno, escavar o terreno, escavar o terreno. E ele desistiu, simplesmente desistiu. E ele parou e vendeu o terreno. E a 100 metros da onde ele parou, o cara que comprou o terreno dele achou o ouro e ficou milionário. Então, toda vez que ele pensava em desistir, ele lembrava que ele estava a 100 metros do objetivo dele. Então, muitas das vezes, a gente desiste muito próximo da onde a gente queria chegar. E esse cara, ele vira um dos caras mais ricos, né, do mundo, da sociedade, e ele colocava essa meta.
Toda vez que eu pensava em desistir, eu pensava, estou assim, merda da minha meta. Também tem outro caso do Henry Ford, né, o fundador da Ford, que ele não tinha faculdade, ele não tinha nada, e ele entendeu sobre a questão do mastermind. O que é mastermind? É de você se conectar com pessoas que têm proficiências, né, têm habilidades que você não domina. Então, ele queria um motor V8, ele contratou engenheiros motor V8. Ele não entendia de finanças, ele contratou especialistas para explorar a finança dele. Então, às vezes, quando a gente fala de ambiente, do mastermind, é se conectar com pessoas que vão te agregar em diversas áreas da sua vida. Então, no seu mastermind, você tem pessoas que conversam sobre negócio, sobre crescimento, sobre espiritualidade, sobre coisas que você não domina para que você cresça. Meu pai sempre me ensinou que se eu tô numa roda onde eu sou a mais inteligente, então eu falhei na minha missão. Porque se eu tô num lugar onde eu sou mais inteligente, mais bem-sucedida, eu nunca vou querer mais. Então, se questione sobre isso. E aí, gente, eu te pergunto, quantas vezes você tá sonhando ou fugindo? Porque tem dois tipos de sonhos, né? De crescimento, que envolve trabalho, desenvolvimento, construção. Eu quero aprender uma habilidade nova, eu quero construir uma rede de apoio, eu quero criar uma estabilidade financeira. Ou o sonho de fuga. Eu quero viajar para esquecer, eu quero comprar aquela bolsa. Mas dentro da sua realidade, não cabe comprar aquela bolsa, né? Eu quero mudar de país para viver o novo. Mas se você internamente não está bem consigo mesmo, tem questões que precisam ser resolvidas, o novo país vai refletir muitas das suas questões que você não resolveu lá atrás. Então, não é sobre fugir, é sobre encarar o que dá certo, o que não dá certo. Então, todas essas perguntas que eu te fiz durante esse episódio é para você se questionar isso, tá? Realidade financeira. Você tem que se questionar, quando eu fiz isso com o meu mentorado, muitos chegaram com sonhos de viagem, comprar isso, comprar aquilo. Tá, mas você tá sonhando com coisas que você gasta muito dinheiro. E no seu sonho, tem entrada? Tem um novo trabalho, tem uma nova fonte de renda, tem um crescimento. Então, no seu sonho, você tá gastando mais do que ganhando? Então, você precisa entender que a sua realidade financeira, você vai precisar colocar no seu sonho crescimento profissional também, né? Lembra? No nível 2 da pirâmide, de segurança, de pagar contas, a gente precisa sim. O dinheiro vai trazer a estabilidade financeira, entendeu? Então, você precisa ser realista. Se você não tem no seu dia a dia, quanto você ganha, quanto sai, quanto que você guarda, você precisa fazer isso. Você precisa encarar. Muita gente fala, eu não quero lidar com isso agora, porque eu sei que é um problema. Gente, quanto mais você foge daquilo, mais aquilo vai se acumulando e virando uma bola de neve, tá? Então, se pergunte, o que você pode fazer para aumentar a sua renda, né? O que você pode cortar sem perder a qualidade de vida? Meus mentorados, eles pararam para ver, eles foram ver fatura de crédito, eles assinavam um monte de coisa desnecessária, e a gente assinando duas vezes a mesma coisa. Então, tome controle da sua vida, da sua rédea, do seu cartão de crédito, da sua fatura, de tudo. E, mais uma vez, eu te falo, planejar não é você virar outra pessoa, é você respeitar seu momento e você se aproximar da pessoa que você deseja ser, sabe? É você entender onde você está na pirâmide, é você acolher o seu passado sem julgamento, é você fazer o que tem que ser feito dentro do que você tem. E por isso eu vim aqui hoje, de pijama de cima é azul, a calça de baixo é love, dentro do que eu podia. Porque hoje eu acordei inspirada, mas aí eu queria o momento perfeito, cabelo arrumado, a maquiagem perfeita, e aí, na hora que eu estivesse pronta, eu não estaria tão inspirada para estar aqui conversando com vocês. Então, respeite quem você se acolha, sabe? E eu queria aproveitar esse episódio, né, meu primeiro episódio sozinha no Prosa e meu primeiro episódio gravado no ano de 2026 para agradecer vocês que me escutam todo dia. Se vocês me escutam
comentam aqui no Spotify. Eu também vou pedir para vocês avaliarem. Vão pro YouTube, sigam a gente no YouTube, que agora a gente tá lá. E obrigada. Vocês foram o meu ambiente, que sem me conhecer, vocês me fizeram continuar no prosa. Às vezes, o nosso ambiente são pessoas de onde a gente menos espera. Eu falo também sobre o Rafa, que toda vez, o Rafa, eu acho que ele fica surpreso, porque eu falo muito dele nos episódios, e eu sou uma pessoa que eu sei, né, agradecer, eu sei ser grata, mas muitas das vezes eu sou meio fria. Então, não falo muito com o Rafa, eu agradeço, claro, ele é maravilhoso, mas eu acho que ele escuta o quanto eu sou grata por ele estar no meu ambiente, ele estar na minha equipe quando eu tô falando nos episódios. Porque ele não deixa de desistir. Ele fala, nossa, Lu, você arrasou nisso, ele traz ideia, ele é o meu ambiente. Vocês que me escutam, que estão aqui, follow no Spotify, que me deram o maior presente de 2025 foi quando eu vi quantas pessoas escutam o Prosa como o maior, né, o maior. Como que eu vou falar? O maior podcast, sabe? Então, vocês me fizeram chegar onde eu tô aqui, de ter mais de 60 episódios gravados. E eu agradeço muito, 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 muito. Então, quando eu falo de ambiente, eu falo disso, de estar com pessoas que acreditam, né? Que compram o seu trabalho. Dito isso, dia 31 de janeiro, né? Final desse mês, eu vou estar lançando um livro, onde eu sou coautora, que chama Café na América. Vou estar contando um pouco da minha história, né? Quem é a Luísa por trás, né? Daqui do Prosa, quem é essa Luísa, por que eu escolhi a psicologia. Foi bem especial esse convite, porque eu duvidava muito, eu ainda duvido muito de mim, eu ainda procrastino muito nos meus desejos, nos meus anseios, e a vida foi me levando, né, a aproximar de pessoas, e eu também fiz esse movimento que acreditavam em mim e não me deixavam desistir. Então, se você espera de uma pessoa muito próxima, né, um apoio, uma motivação, sabe que muitas das vezes a nossa motivação vem da onde a gente menos espera, tá? E falando sobre, né, meta de 2026, esse ano finalmente eu vou lançar um projeto que eu já estava querendo há muito tempo, que se chama o Canal do Imigrante. E escutem aqui, vai ser o maior canal de imigrantes junto e reunido de apoio para imigrantes, tá? O Canal do Imigrante vai ser onde eu vou estar mais íntima com vocês, né? E eu vou trazer com conteúdo de autoconhecimento. Porque muitas das vezes as pessoas elas querem começar e elas não sabem como começar. Muitas das vezes você escuta um episódio igual esse e tem vários insights e você não consegue colocar isso de forma prática, né? Então, o canal do Imigrante vão ter vídeos semanais sobre temas como higiene do sono, imigração, uso migratório, de forma com que você possa se autoconhecer, ver onde você está, tipo um episódio que foi hoje, tá? Então, é isso, 2026 promete para mim e eu espero muito que prometa para você. E para isso, lembre, a ação vem antes da motivação. E se você tá me ouvindo, comenta aqui, curte, avalie o Prosa, que isso ajuda bastante. Obrigada e até a próxima.